preciosa e para fazer, eu gostaria de fazer um apanhado, um resumo de forma objetiva, mas gostaria de ler o texto que falta, que seria no capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo apóstolo diz o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, porque aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E este mesmo Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Finaliza Paulo apóstolo. Amém. Deus, obrigado pela palavra, pelo testemunho que foi Paulo para essa igreja e da relevância dessa igreja que foi no ministério de Paulo apóstolo. Obrigado por essa preciosa carta que muito nos abençoou, nos inspirou e nos fez refletir. Continue falando ao nosso coração por meio da tua palavra, se oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até que Cristo venha, é a minha reflexão com vocês a partir da análise desses capítulos todos que lemos e expomos ao longo desse período. Quando a gente olha, e volto depois para o final da carta, mas eu quero atentar e pedir para os irmãos focarem comigo no capítulo 1 de Paulo, escrevendo ali as ações de graças por meio da igreja, ele saudando seus irmãos juntamente com Timóteo, escravo de Cristo, como ele se nomeia, ele entende quem ele é, ele entende a situação difícil da qual ele está passando, mas é a carta que ele mais fala sobre alegria. Alegrai-vos no Senhor. Como nós entendemos que Paulo, mesmo estando acorrentado, mesmo estando preso, mesmo estando às vezes de estômago vazio, como esse homem não perde a capacidade de se alegrar? Porque a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias da vida e nem naquilo que ele tinha ou deixava de ter. A sua alegria estava em Cristo, que o fortalecia. A despeito do que nós podemos estar enfrentando, meus irmãos, nós podemos nos alegrar no Senhor. E se nós não temos nos alegrado, podemos fazer a oração que Davi, o grande salmista, diz: Senhor, torna a dar ao teu servo a alegria da tua salvação. Por meio existem alguns ladrões da nossa alegria, e eles estão à espreita, nos assediando, querendo roubar de nós aquilo que o Senhor nos deu, e às vezes nós estamos vulneráveis, e esses ladrões da alegria, às vezes eles têm um certo êxito, mas nós podemos nos fortalecer no Senhor e ter a nossa alegria restaurada. Paulo, apóstolo, ele sabia, ele diz: eu encontrei o segredo da vida, o contentamento. Sei ter muito, sei ter pouco, sei dormir num hotel 5 estrelas, sei também dormir numa prisão de segurança máxima, com fome, com frio, com necessidade, com abandono.
tudo posso, porque a minha vida não está no que eu tenho ou deixo de ter, mas em Cristo, aquele que me fortalece. Em quem nós colocamos as razões, as expectativas da nossa alegria? Em Deus ou naquilo que Deus nos dá? Paulo é o exemplo de uma vida dedicada à missão de Deus. Primeira lição que eu tiraria do capítulo 1 é: dedique-se a Cristo. Tenha um exemplo de Paulo. O que é uma vida dedicada a Cristo? Olhemos para Filipenses, o que era um homem que dedicou a sua vida por inteiro a Cristo Jesus. Essa vida dedicada de Paulo resultou em alegrias ultracircunstanciais. Essa vida de Paulo, dedicada a Cristo, não só edificou a sua própria vida, mas abençoou tantas outras vidas, porque o homem resolveu consagrar a sua única vida ao seu único Deus. Que nós tenhamos também, como Paulo diz, o amor crescente e transbordemos nesse amor no tempo de oposição. Que ao oposto do egoísmo nós sejamos generosos, não sejamos indiferentes. Perceba que Paulo fala que a igreja de Filipenses, os irmãos dessa cidade, Filipos, foi a única igreja que ajudou Paulo numa situação de grande necessidade. Cadê as outras igrejas que tanto Paulo serviu, mas elas não são mencionadas aqui? O que isso nos ajuda a entender? Tenhamos um coração generoso como a igreja de Filipenses. Possamos investir em missões, investir na vida de pessoas que estão dedicando a sua vida pela causa do Evangelho. Gaste a sua vida naquilo que verdadeiramente importa. Gaste o seu dinheiro naquilo que verdadeiramente importa. Gaste o seu tempo naquilo que verdadeiramente importa. Às vezes, meus irmãos, se a gente fizer uma auto-reflexão, quanto tempo a gente desperdiça com coisas que vão ficar, com coisas de pouco valor. Quanto dinheiro, às vezes, a gente gasta com coisas, com materialidade, com consumismo, porque somos assediados o tempo todo pela cultura do consumo. Nós precisamos aprender, Paulo viver o contentamento da vida, investir a vida, investir o recurso financeiro como o povo de Filipos fazia em relação ao ministério de Paulo apóstolo. Então, enfrente as dificuldades, capítulo 1 ainda fala, Paulo exortando, enfrente as dificuldades com firmeza e com coragem. Não tem ilusão de que na vida você não vai sofrer, ou de que o fato de você sofrer, escolha pelo que sofrer, escolha fazendo o que é certo. Porque a questão não é sofrer ou deixar de sofrer, mas como sofremos e pelo que sofremos e com quem sofremos. E Paulo escolheu sofrer fazendo o que era certo, sofrer fazendo a obra de Deus. E ele falou: irmãos, fiquem firmes e tenham coragem para os desafios da vida, porque Cristo é quem nos fortalece. Então não há nada o que temer. Então essa é a primeira lição do capítulo 1, dedique-se a Cristo. E uma aplicação que eu faço, nós precisamos encontrar maneiras de como nós podemos nos dedicar a Cristo no nosso dia a dia. Segunda-feira, como é que eu posso me dedicar a Cristo? Talvez você está negligenciando a leitura das Escrituras, talvez você não tenha um tempo devocional, talvez você já acorda, pula da cama assustado com tanta coisa para fazer, e você, Deus, muito obrigado pelo dia, obrigado pela minha família, obrigado porque eu dormi, obrigado porque eu acordei. Dedicar aqueles 5, 10 minutos para Deus, mas dedicar com respeito com quem você fala. Às vezes a gente está orando qualquer coisa, o celular toca, a gente deixa Deus lá na linha de espera para atender o telefone. Trate Deus como gente, como uma pessoa, como alguém importante, como se você estivesse numa audiência e nada pudesse ser interrompido ali. Encontre maneiras na sua agenda, no seu dia, em que você consiga estar mais focado e entregue-se para o Senhor. Dedique a uma vida de oração, ao estudo sério das Escrituras, como os cristãos estão negligenciando as Escrituras, como os cristãos estão perdendo interesse. Se você não tem interesse por Deus, coloque-se diante do Senhor, rasgue o seu coração. Deus, eu estou indiferente, meu coração precisa ser aquecido. Então nós precisamos olhar para a vida de Paulo, olhar para as Escrituras e entender que nós temos muitos
a saber como podemos dedicar mais a nossa vida a Cristo. Segundo lugar, o segundo capítulo é: desenvolva a sua salvação. Paulo falou que a salvação é dada por Deus mediante a fé em Cristo. Não é algo que você ou eu fizemos para ajudar Deus na nossa salvação. Muito pelo contrário, nós só atrapalharíamos, no caso, Deus fosse dependente da nossa ação. Mas o que Paulo fala: olha, a salvação foi dada, agora é o seu dever desenvolver a salvação. Seja protagonista do seu desenvolvimento espiritual. Você não pode terceirizar. Se você está com fome, ninguém pode matar a fome por você. Você tem que comer. E também na sua vida espiritual, ninguém pode ter um relacionamento profundo com Deus se não for você mesmo. Então Paulo está ensinando os seus irmãos lá de Filipos: olha, não seja negligente, não seja relaxado com a sua espiritualidade, seja protagonista do seu desenvolvimento espiritual. Não é possível viver na presença de Deus e ser inerte, passivo, tomado por uma paralisia espiritual. É preciso desenvolver-se. E não há crescimento se não há desenvolvimento, se não há busca, se não há compromisso, se não há da nossa parte esse engajamento. A obediência do cristão, Paulo vai dizer no versículo 12, que ela deve ser intracircunstancial. Ele vai dizer assim: olha, quando eu estava aí com vocês, meus amados irmãos, vocês sempre seguiram as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o faça. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, porque é Deus que está agindo por meio de vocês. Paulo já estava em Roma, já fazia muito tempo que tinha saído. Tinha muito irmão que regrediu na fé, porque Paulo foi embora. Paulo foi embora, né? Aí esqueceram. Não, vocês devem também, na minha ausência ou na minha presença, muito mais agora que eu estou longe, vocês devem praticar ou trabalhar com afinco a sua salvação. A gente tem, quando a gente olha, faz um diagnóstico, geralmente a gente vai no médico, né? Quando tem alguma coisa errada, você quer um diagnóstico. Aí você tem um diagnóstico. Aí o que você faz com o diagnóstico? Você vai tratar. Não pode ignorar. Ai meu Deus, eu estou com uma doença tal, estou com diabetes. Aí você vai continuar vivendo a sua mesma rotina alimentar, o seu mesmo tipo de ritmo de vida. Não, se você ama a si próprio, você vai procurar cuidar, né? Vai procurar a Jéssica para fazer ali. A Jéssica não, porque não tem tempo, né, Jéssica? Mas vai indicar alguém para fazer um cardápio alimentar, nutricional. E você vai poder procurar, tem recursos para isso, para você se cuidar. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e nós fazemos esse diagnóstico, como o salmista Davi falou: sonda, meu Deus, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e entendo algum caminho mau, me guia pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Nós temos orado diante do Senhor, pedindo que o Espírito Santo diagnostique, faça esse diagnóstico em nós, e se encontrar alguma coisa ruim, você não vai ser um paciente resistente. Você vai permitir o tratamento de Jesus na sua vida. É preciso, meus irmãos, nós nos submetermos a esse tratamento progressivo, para que a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita, seja implantada no nosso coração. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso Paulo diz: obedeçam e trabalhem com afinco para desenvolver a sua salvação. Paulo fala também para ter amigos da caminhada. Quando a gente olha lá, a partir do versículo 19, Paulo tinha Timóteo e tinha Epafrodito, amigos de caminhada. E aí eu também falei na mensagem, há algum tempo aqui que eu preguei, o pastor Fernando enfatizou também, sobre a importância de, na vida cristã, vivermos em comunidade, termos amizades. Você tem amigos? Ou igreja é um lugar que você vai uma vez na semana, ou duas, e só se reúne? Igreja é mais do que reunião, igreja é relacionamento de pessoas. E relacionamento de pessoas, meus irmãos, de pessoas difíceis, como eu e você, como pecador que eu sou e como pecador que você é.
Igreja tem dificuldades. Bonhoeffer vai dizer que nós temos que ter cuidado de não projetar uma igreja utópica que não existe e você ficar com essa igreja e deixar de ficar com a igreja do Novo Testamento. A igreja de Jesus tinha 12. Pensa na confusão que era. Jesus pregava, falava que ia morrer e ressuscitar, e quando morreu e ressuscitou, Tomé não acreditava que a palavra de Jesus valia alguma coisa. Aí o pastor prega coisa e tal, aí fica aborrecido, ou eu, né? Pô, o irmão não está acreditando, estou pregando. Não acreditar nem em Jesus, né, Fernando? Aí imagina um pecador como eu, como você. Outro exemplo era que o João e o seu irmão, o Tiago, a mãe, estava querendo elevar um status de liderança com Jesus, pensando mais nos outros do que em si. Paulo até fala que a gente precisa pensar mais no outro do que em nós. E dava o Filipe também, que também não entendia a Santíssima Trindade, como muitos cristãos hoje também não entendem. E aí Jesus para aí, né, Filipe? Quanto tempo eu estou com você explicando essas coisas e você não entende? Quem vê o Pai vê a mim. Não acreditas tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? E tem também o caso do Tomé, que duvidou, já falei. Tem o caso do André, que tinha dificuldades. Dizem André que era meio melancólico, meio depressivo, acho que Jesus escolheu na minha escolha, podia ser alguém mais capacitado. Jesus errou em escolher você, André. E Pedro? Nervoso, Pedro, né? Queria cortar, resolver tudo à base do facão, da foice, da peixeira, na verdade. E essa é a igreja de Jesus. Homens que foram sendo lapidados, homens que foram sendo transformados, se permitiram trabalhar aí na igreja. E se um irmão fala assim com o outro, achou na rua, não falou, não vou mais na igreja porque o irmão não olha para mim, o irmão não sei o quê. Olha a igreja que Paulo fala de Evódia e de Síquica, duas irmãs que não se ficavam na igreja, que tinham um desentendimento tão grande que Paulo teve que mandar uma carta, teve que pedir alguém na igreja, irmãos, bota essas duas irmãs para conversar e para resolver o desentendimento delas. Chega, já deu tempo demais. Uma ficar brigada com a outra. Você vai sair, Evódia, da igreja? Não. E você, Síquica? Também não. Então vamos resolver essa parada, vamos conversar, vamos agir como Jesus agiu. E quando a gente sai da igreja e com o problema mal resolvido, a gente leva com a gente. O problema não é a igreja, o ambiente, o problema é o nosso coração magoado e machucado que acaba indo para outra igreja e levando até o problema para outra igreja se não é tratado por Deus. A gente precisa entender, meus irmãos, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, os nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros, porque a missão de Deus é colocar todas as coisas sob o governo de Jesus Cristo. Como está o seu desenvolvimento espiritual? Você sente que você, desde o momento que você se converteu, você está avançando? Você está com freio de mão puxado, estagnou, empacou? Ou você, pior, sente que está regredindo? Você já foi um melhor crente, teve uma vida melhor de oração, já lia mais a Bíblia, sabe? Você tinha alvos na sua vida espiritual. Meu Deus, eu estou 10 anos na igreja, nunca li a Bíblia toda, eu não entendo o Novo Testamento, ou não entendo o Velho Testamento, vou me reconciliar com ambos. Qual é o nível? A gente tem níveis. Qual é o nível da sua espiritualidade? Você está melhor? Você está pior? Você está no mesmo lugar? Por isso que Paulo fala, não basta apenas ser um salvo, precisa agir como um. Não basta apenas ser filho de Deus, preciso ter o comportamento de um filho. Então nós precisamos desenvolver. Sabe, você vai passando, está na escola, você passa para a série seguinte, você vai subindo, você vai desenvolvendo e não fica estagnado. Terceiro capítulo fala ali sobre considerar como alvo da sua vida conhecer a Cristo. Nossa, a gente tem tanto alvo na vida, né? A gente quer arrumar a casa, vou começar pela cozinha, aí vai gastar X, aí eu tenho que me privar disso. E na vida com Deus, quais são os nossos alvos? Aqui na igreja nós já fizemos alguns, né? Batizar uma pessoa no ano. Alguns irmãos aqui conseguiram, aí discipularam, oraram, evangelizaram, investiram intencionalmente em pessoas. Claro que depende de Deus também, né, de fazer isso.
Mas qual é o seu alvo como igreja no ano que vem? É continuar vindo, sentando no banco, voltando, indo, voltando. Qual é o alvo? Onde é que na nossa vida nós podemos falar, Senhor, está aqui, ó, isso aqui como teu servo, eu quero me dedicar mais. Nós precisamos nos desafiar. A igreja de Filipos implantou outras igrejas, por exemplo, em Tessalônica, Paulo estava plantando uma igreja em Tessalônica, e quem que estava ajudando o apóstolo Paulo para isso? A igreja de Filipos, em oração e sustentando Paulo, enquanto ele se dedicava integralmente para pregar o evangelho em Tessalônica, a igreja de Filipos estava abençoando a vida desse homem. Quero conhecer a Cristo. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Amém? Você quer conhecer a Cristo? Conhecer com profundidade. Não conhecer de ouvir falar, mas conhecer Ele afinco. Trabalhar para que Cristo e a gente entender mais esse poder que age em nós por meio do Espírito de Deus. E o versículo continua, contando que para mim, versículo 7, era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só o desejo de Paulo. Se for para perder tudo, aliás, eu perdi tudo, e eu não me arrependo porque ganhei a Cristo. Quais são os sacrifícios? O que a gente tem negado? O que a gente tem trabalhado para ganhar mais o conhecimento de Cristo? O que Paulo vai falar de gnose é gnose, né? Não basta apenas conhecer a doutrina de Cristo, o básico de Cristo. É preciso epignose, é preciso ir profundamente, conhecer não apenas quem Cristo é, mas conhecer o próprio Cristo. Conhecer Jesus em intimidade. Aquilo que Jó falou, ele serve muito bem. Antes eu conhecia Deus, eu ouvi falar, mas agora eu conheço porque os meus olhos viram o Senhor. É esse o nível de profundidade que Paulo está falando, que está dedicando a vida dele. O alvo da vida dele é conhecer a Cristo. Se você for no mar com um copo de água, você volta com um copo de água. Se for com 1.000 litros vazio, você volta com 1.000 litros vazio, porque tem água para carregar. Então, qual é o nível de interesse, de conhecimento que nós queremos ter de Deus? Paulo diz que ele perde tudo, pode perder tudo e considera como lixo. Tudo aquilo, quando conheceu Cristo, não dá para comparar. O que ele está falando, ó, tudo que eu conquistei, conhecimento intelectual, a minha religião, as minhas conquistas, comparado a Cristo, isso aqui é nada. Aí ele não se satisfaz de falar que é nada, isso aqui é lixo. Isso aqui não dá para comparar a grandeza de conhecer a Cristo. Irmãos, nós precisamos repensar se realmente nós temos essa pegada e se nós estamos apaixonados por Jesus a esse ponto. E precisamos pedir, Senhor, aquece o meu amor por Ti, para que eu conheça a Ti em intimidade. Paulo fala mais, não só conhecer a Cristo, mas prosseguir em conhecer, apesar do sofrimento, apesar da oposição, apesar dos abandonos, apesar das privações, apesar dos embaraços. Nós estamos correndo uma corrida da qual nós já somos vencedores, porque Cristo conquistou o prêmio para nós. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Somos cidadãos de dois mundos, o daqui e do mundo que nos aguarda. Paulo vai fazer a reflexão, e nós fazemos para nós essa noite também. A qual desses dois mundos, a qual dessas duas pátrias nós mais nos dedicamos? A essa em que a traça, a ferrugem, estraga, corrói, ou nós estamos juntando tesouro no céu? O que é juntar tesouro no céu? Paulo falou, olha, pense nas coisas que estão lá do alto. No capítulo 3, versículo 19, diz que muitos estão rumando a sua própria destruição, porque o Deus deles é o seu próprio apetite. Versículo 18, pois como lhe
lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta demonstra que não são amigos de Cristo, mas na verdade inimigos da cruz de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, dedicar nossa vida de maneira coerente, como Paulo vai falar no versículo 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Viver de maneira coerente o Evangelho, não um discurso, não apenas uma informação, mas o Evangelho é uma pessoa, um relacionamento profundo com Jesus. Então a pergunta é essa: a que pátria nos dedicamos mais? Se você sente que precisa se dedicar mais à pátria do Senhor, à pátria do céu, se acerte com o seu Deus. Deus, me ajude, eu preciso me dedicar mais, com mais afinco, com mais temor e tremor ao Senhor. E por último, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre vivendo em comunidade, desfrutando dos benefícios de estar em Cristo. Paulo vai dizer para a gente encontrar maneiras de ser obedientes a Cristo, resolver os nossos conflitos internos, os nossos entendimentos, conforme o exemplo que nós já falamos. Igreja, meus irmãos, mais uma vez reforço, não é apenas um ajuntamento ocasional. Igreja é relacionamento de gente que vive num mundo caído, num mundo dificultoso, num mundo que os nossos pés ainda estão sujos, e por isso Jesus nos ensinou a lavar os pés uns dos outros. E não ficar encontrando a ruga, o chulé no pé do outro e ter isso como distanciamento. É preciso ter essa sensibilidade, essa diaconia de Jesus. Aliás, Paulo fala, tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que serviu, que foi amoroso, que foi misericordioso. O esforço de manter a unidade, nesse capítulo ele vai fazer um destaque. Nós recebemos a unidade como uma dádiva de Deus, mas é nossa responsabilidade mantê-la. Sabe, cadê aquele irmão que não vê algum tempo na igreja? Você sente falta, é um corpo, é família, se importar, é orar uns com os outros, orar uns pelos outros. Sabe, naquele seu momento devocional, você tem um contato. Maurinho, essa semana eu orei por você, coisa e tal. Você acha que o Maurinho vai ficar conhecido comigo? Ô pastor, obrigado por ter orado por mim, por ter lembrado. E o Maurinho fazer isso com o outro, e o Luiz Carlos com o outro, e todo mundo orando uns pelos outros. A gente servir de instrumento de Deus para abençoar uns aos outros. O esforço de manter a unidade, chamar um irmão para tomar um chá com bolacha na casa do outro, mesmo com essa vida louca e corrida, mas mais a frase do BNU, que é nossa também, o importante é fazer do mais importante, o mais importante é fazer do importante o mais importante. Encontrar tempo para se relacionar, encontrar tempo para servir uns aos outros, encontrar tempo, porque a gente não vai produzir tempo, a gente precisa administrar. Paulo fala, sejam bons dispenseiros da graça de Deus. Uma das graças de Deus é o tempo. Esforço para manter unidade. Como precisamos nos empenhar nisso? Não seja passivo, seja uma pessoa ativa no reino. Seja uma bênção na vida de outros, como Paulo foi na vida dessa igreja, e como essa igreja, na pessoa de Epafrodito, foi na vida daquele irmão que teve as suas necessidades supridas, necessidades emocionais. Timóteo foi lá na cadeia, na prisão, animar o seu irmão, e saiu de lá mais encorajado do que foi para animar. E Paulo recebeu ajuda financeira também da igreja de Filipos, porque passava por uma situação difícil. Paulo diz que em Cristo nós somos fortalecidos quando a gente quer dar conta da nossa vida, da nossa subsistência. Jesus fala, olha, vocês precisam parar e observar as aves do céu, que não semeiam nem colhem celeiro, contudo o vosso Pai Celeste não permite que elas andem despenadas ou desprovidas. Ou essa erva que logo vai ficar seca, nem Abraão na sua glória se vestiu como qualquer um desses. Cadê a fé de vocês, do Pai de vocês? É Deus quem cuida de vocês.
Ah, meus irmãos, como nós precisamos internalizar e dizer para nós essas verdades. Não é você que cuida de você, não é você que paga as suas contas, é Deus que te dá saúde, te dá vida, te dá trabalho, e nós precisamos ser gratos, e a gente não pode estar ocupado tanto com as bênçãos de Deus que não sobra tempo para o Deus abençoador. E aquilo que Ele nos pede, a gente dá com alegria, porque Deus é aquele que nos supre as necessidades. Paulo termina dizendo: vivam para a glória de Deus. Jesus constituiu a sua igreja. Você não é mais uma sociedade. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem expectativa de Deus sobre a sua vida. Que você possa viver para a glória de Deus. Ser um cooperador na missão de Jesus. Amém. E a grande pergunta naquele dia é: você viveu para satisfazer suas necessidades? Ou você viveu para a minha glória? Que a gente escolha viver para a glória de Deus como Paulo viveu. E ele vai dizer: desde que você não esteja lá onde deveria estar, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam, os meus fracassos, as minhas tentativas, eu avanço para o que está diante de mim. Amanhã é um novo dia, uma nova semana. Como você pode responder melhor às interpelações de Deus para a sua vida? Não deixando Deus no vácuo, não protelando, não deixando para amanhã, mas se comprometendo com Jesus. Eu gostaria que você orasse nessa hora, pedisse assim: Espírito Santo, traga a minha memória, traga o meu coração, quais são os ajustes que o Senhor deseja realizar na minha vida, onde eu estou atrapalhando, onde eu estou indiferente à tua voz. Ajude-me a ouvi-lo e dá-me condições de transpor as barreiras que impedem eu ser aquilo que o Senhor morreu para que eu fosse. Apresente as suas necessidades a Deus, experimente uma paz ultra circunstancial. Apresente os seus pecados a Deus. E se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, mas também um Deus justo, que não tolera o pecado, mas que ama o pecador e que nos dá a oportunidade de recomeçar em Jesus Cristo. Não queremos viver para nós mesmos, não queremos ser Senhor da nossa própria vida, das nossas próprias vontades, do nosso dinheiro, das nossas habilidades. Queremos colocar tudo isso a serviço do Senhor. Deus, usa a nossa vida para que possamos ser instrumentos do Senhor. Não queremos viver um dia sequer sem estar percebendo ou ignorando a presença do Senhor em nós e nesse mundo que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está voltando e um dia estaremos diante do Senhor com a nossa consciência limpa de que nós estamos procurando desenvolver e não viver estagnado na nossa salvação. Nos ajude, Deus. Precisamos do Senhor Espírito Santo para trabalhar em nós e moldar a nossa vida à imagem de Jesus, do Filho, para que vivamos para a tua glória, Senhor, para que possamos resplandecer a glória do Deus, o Eterno, o Pai Todo-Poderoso, no modo como nos relacionamos com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos ajuntamentos. Deus, traz um avivamento à igreja do Senhor nesse lugar. Traga um despertamento para que possamos estar mais alinhados com a agenda de Deus, para que possamos encontrar no meio de tantos compromissos, não negligenciar o tempo que é teu. E nos ajude, Senhor, a que possamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Seja glorificado, Deus. Deus, salva o Morro do Meio, alcance esse bairro pela graça de Jesus, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que nós estamos orando, amoleça o coração deles para que eles conheçam a Jesus.
Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós refletimos sobre essa linda e preciosa epístola de Paulo aos Filipenses. Obrigado que o Senhor falou tanto ao nosso coração e que nós não possamos apenas, Senhor, ouvir e entender, mas colocar em prática aquilo que o Teu Espírito Santo está ministrando, nos cobrando, nos interpelando pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti por tantas bênçãos. Continue nos fortalecendo, revigorando a nossa vida, revigorando o nosso ânimo, nos dando saúde, Senhor, para enfrentar os desafios da vida com resiliência, sabendo que em Cristo podemos todas as coisas. Não apenas sobreviver, mas viver uma vida abundante que o Senhor nos promete, a partir de aqui até a eternidade, para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a direção do Santo Espírito seja sobre a vida do povo de Deus hoje e sempre. Amém.